Queridos, eu gostaria nessa noite de compartilhar uma palavra sobre a aliança que Deus estabelece conosco. Foi ele que estabeleceu desde o começo uma aliança com o povo. E nessa noite nós vamos conversar um pouco sobre isso. E para começar, eu gostaria de ler em Gálatas, no capítulo 3, o versículo 17. E vamos juntos aí caminhar para ver o que o Senhor vai nos trazer nessa noite. É sempre algo bom. Tudo que vem da parte do Senhor é maravilhoso. E a palavra diz assim: e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pôde abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. E eu separei uma outra versão aqui bem facilitada, e eu quero ler esse versículo nessa versão, que é o capítulo 3, 17 de Gálatas. Eis o que eu estou procurando dizer. A promessa de Deus de salvar por meio da fé. E Deus escreveu e assinou esta aliança. Não podia ser cancelada nem mudada 430 anos mais tarde, quando a lei foi dada por Deus. Então isso é Paulo, escrevendo para os Gálatas. Mas agora nós vamos ao texto. Lá, quando essa aliança, que nós chamamos de aliança da lei, os reformados, e vamos ver como é que foi que isso aconteceu. Está registrado lá em Êxodo, no capítulo 19, e eu quero ler uns versículos com vocês. E diz assim, a partir do 1 até o 8. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Oh, glória a Deus! Então aqui acontece o que Paulo vai escrever depois lá em Gálatas. Por que 430 anos depois? Porque o Senhor já tinha falado com quem primeiro? Com o primeiro, Abraão, patriarca. E o Senhor tem uma promessa e ele estabelece uma aliança com aquele homem. E ele fala assim: eu quero que você saia do meio do seu povo. E eu vou te levar para uma terra que eu vou te mostrar. E o Senhor faz uma aliança, e essa aliança ela fica muito evidente quando Deus fala assim para Abraão: porque Abraão, aqueles que te abençoarem eu vou abençoar, e aqueles que te amaldiçoarem eu vou amaldiçoar também, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações, Então ali o cumprimento disso vai acontecer aqui no Êxodo, no capítulo 19. Tinha o quê? 3 meses que eles já estavam naquela peregrinação. Deus tinha tirado do Egito 400 anos de escravidão. E aí o Senhor pega e, por obra sobrenatural, abre aquele mar, faz tudo aquilo lindo que Deus faz. E quando aquele povo já separado por Deus, eles estão ali
liderados por Moisés, o Senhor chama Moisés depois de 3 meses, eles já estavam chegando ali no pé do Monte Sinai, e o Senhor chama Moisés ali em cima e faz uma aliança com aquele povo. Na verdade, o Senhor, ele vai estabelecendo novamente a aliança que já tinha sido feita, né? Porque Deus não quebra a aliança, não tem essa chance. Então, o Senhor, e Paulo vai falar isso lá, né? Que é uma aliança que não tem jeito de ser abrogada, ela não acaba. Por quê? Porque foi Deus quem fez. E aí, baseado nesses textos que a gente vai compartilhar um pouco sobre essa decisão de Deus em se aliançar conosco, né? Então, queridos, no Antigo Testamento, o nome mais usado por Deus, né, era Yahvé, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Ele realizou um ato de amor indizível ali aos pés daquele Monte Sinai. Então, Deus se revela, Deus pessoalmente, ele se apresenta, ele fala com Moisés, né? E ele vai falar, eu quero abençoar esse povo. Eu quero trazer este povo num relacionamento comigo, né? Era isso que o Senhor estava propondo. E Deus vai sempre trazendo à memória do povo aquilo que ele já tinha feito. Então o Senhor fala, olha, que jeito que eu trouxe vocês, como que eu fiz vocês saírem de 400 anos de escravidão. E o Senhor fala que tinha trazido eles como que sob as asas, né, de águias, porque como é importante nós lembrarmos o que Deus faz, o que Deus já fez, né? Isso sempre, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu falo assim, as promessas de Deus precisam alimentar em nós o que Ele já fez. O que Ele já fez, porque o Senhor já fez por nós. Primeiro, Ele estabeleceu uma aliança comigo. Ele estabeleceu uma aliança com você que crê. E a palavra diz assim, que Ele toma como povo dele, como noiva dele, noiva pactual, uma multidão de antigos escravos. Um povo desorganizado, inexperiente em assuntos culturais, políticos, sociais. Esse é o povo. Tanto que a Bíblia diz que era um povo desalinhado, sem atrativos, um povo de duro serviço, um povo ingrato. E foi esse o povo que o Senhor escolheu para se aliançar, né? Não tinha nada naquele povo de especial que pudesse fazer com que Deus se sentisse atraído por aquele povo. Não, Deus tomou uma decisão de escolher um povo. E dentro dessa renovação dessa aliança, em forma da aliança da lei, né, que foi o que o Senhor traz ali no Sinai para aquele povo, o Senhor pega uma turma de gente grande, porque lá em Gênesis, no capítulo 15, o Senhor já tinha dito, olha, vocês vão se tornar numerosos. E eles já eram numerosos. Então, um povo sem identidade, um povo aterrorizado por causa do seu senso de insegurança. Por quê? Porque a mentalidade era de escravo. 400 anos é o suficiente para se apagar muitas coisas. Por quê? Porque são quase 5 gerações que se passam num período desse, né? De 4 a 5 gerações. Então, vocês imaginam a referência daquele povo, porque quando você está numa terra que não é sua, já não é uma coisa muito fácil, né? Quando a gente tem que ir para uma outra um outro lugar onde não é a sua nacionalidade. Agora, você imagina você estar numa situação dessa, numa outra nação, e ainda como escravo. Por quê? Porque nós sabemos que quando as guerras eram vencidas na época da Bíblia, as pessoas eram tomadas como despojo. Então, dentro dessa proposta, quem ganhasse dominava e podia fazer com aquelas pessoas o que quisesse.
Então, o que que acontecia? A cultura de quem ganhou era colocada em cima deste povo, as práticas religiosas, os deuses, tudo isso. Então, Deus tira o Israel numa situação onde provavelmente ele já estava muito envolvido, sem saber mais como servir ao Deus verdadeiro, ao Deus que o criou. Então, queridos, o que o Senhor vai fazer? Deus vai se revelar a este povo. Mas e por que o Senhor vai fazer isso? Por que Deus escolhe um povo tão difícil assim e ainda quer se revelar a este povo? Queridos, porque Deus tinha feito uma aliança com Abraão. E ele tornou a fazer essa mesma aliança com Isaac e com Jacó. E ele não muda. Deus é um Deus de aliança. Por isso a importância para Deus de um casamento, de um compromisso. Porque ele é um Deus de aliança. Ele é um Deus que o dia que a gente tá ruim, o dia que a gente desobedece, o dia que a gente não tá nem aí para ele não vai lá e quebra a aliança conosco. A aliança sempre permanece. Por quê? Porque foi ele que estabeleceu e só ele dá conta de ser fiel a essa aliança. Então, queridos, a Bíblia diz que Deus queria, através daquela lei, se revelar, mostrar, olha, eu vou dar para vocês toda a instrução para que vocês vivam bem, para que vocês sejam um povo estruturado, para que vocês tenham paz para onde eu vou levar vocês, né? Porque a bênção de Deus é completa. Então o Senhor começa a se mostrar ali. E ele se mostra com a presença dele, né, que causava algumas manifestações físicas. Tanto que o que a gente, quando vai ler a Bíblia, e fica assim impressionado de pensar, né, porque lá no versículo 8, o que o povo diz? O povo respondeu a uma, quer dizer, eles foram unânimes em dizer assim, tudo que o Senhor falou, faremos. Só que, a gente sabe que isso não vai acontecer. Que esse mesmo povo que falou isso, 2 capítulos antes, eles estavam assim, irados e se lamentando porque estavam com sede. Para que Deus nos trouxe para esse deserto? Querendo já mencionando voltar para o Egito. Então, assim, é esse o povo que Deus escolheu. É esse o povo que o Senhor chamou para fazer uma aliança com eles. E por que Deus, ele quer tanto se mostrar para esse povo e se revelar para esse povo, que hoje somos nós, que sempre foi, né? Porque sem conhecer, queridos, quem me criou, eu não entendo quem eu sou. E eu queria que você guardasse isso no seu coração, num tempo onde as pessoas estão buscando tanta identidade, autoconhecimento, as pessoas investem, às vezes, recursos financeiros, né, em cursos de autoconhecimento, porque o autoconhecimento pode me promover, né? Pode me levar a um entendimento melhor do meu propósito nessa vida, do que eu tô fazendo aqui, né? E hoje essa palavra que não é nenhuma novidade para quem anda com Deus, mas nesse meio corporativo tá muito usada, propósito. E a gente pensa, não, mas então como que eu faço para me conhecer? Você só tem um caminho para se conhecer, é conhecer primeiro quem te criou. Sem conhecer quem te criou, você não tem condição de entender quem você é e nem o seu propósito na história. Então, amados, isso é que Deus, desde o começo, estava a fazer com um povo difícil, com um povo que estava... que não sabia mais como se relacionar com Deus. E se a gente for trazer isso para os nossos dias, qual que é o nosso tempo? Bom, é um tempo de muito estímulo, né, de muitos recursos. O povo andava assim, muito ocupado, não era assim que estava a nossa vida, muito corrida. Por que eu digo que estava? Porque estamos vivendo um momento atípico, diferente. Né? Um momento onde nós estamos tendo condições de fazer um monte de coisa que não cabia na nossa agenda.
E dentre essas coisas que eu considero a mais importante de todas, porque é o que a Bíblia assim nos diz, o que eu mais escuto das pessoas, eu tenho buscado a Deus, eu tenho tido tempo de pensar, de refletir, de colocar a minha vida diante do Senhor. E é assim, queridos, que nós vamos entender quem nós somos e qual o nosso propósito nessa terra. E Deus, desde o começo, é o que Ele sempre quis, se revelar. À medida que eu for me revelando a vocês, vocês vão saber quem vocês são. Vocês vão saber qual o propósito da vida de vocês, porque foi eu que criei vocês. Eu sou o autor da vida de vocês. Eu sou aquele que dou o comando sobre o pensamento, sobre o corpo, as emoções, tudo em nós. Rende, obediência a Deus. Porque se Ele disser para, o seu coração para agora. Então, amados, nós precisamos parar de correr atrás, de buscar aquilo que não vai nos trazer resposta. A resposta está em Deus, quando nós conhecemos a lei, aquilo que fez com que aquele povo entendesse quem era Deus. E é só buscando nele é que nós vamos entender quem nós somos e qual o nosso propósito na história. A Torá, ela é um corpo de instrução que é, né, o compilamento lá dos judeus, né, que foi escrito para que a noiva pudesse sempre ter a vontade do marido para sua vida, conduta e adoração. Por que noiva? Porque a Bíblia diz e faz essa relação, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que o Senhor nos toma como a sua noiva. Ele é o noivo, Jesus é o noivo, né? Porque como nós vamos ver a Deus, nós vamos ver a Deus em Cristo, né? Porque Deus é Espírito, mas Cristo é a pessoa da Trindade que revela tudo sobre Deus. Então, se nós precisamos entender quem é Deus, conhecer a Deus, nós olhamos para Cristo, porque Ele nos deu já a Cristo. Cristo veio, Ele viveu essa vida. Sabe o que Cristo fez? Ele cumpriu essa lei totalmente. Ele cumpriu essa aliança da lei que nós não damos conta, jamais daríamos. Por quê? Porque o primeiro Adão falhou. E porque ele falhou, todos nós falhamos. E a palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Deus faz da sua noiva um povo sacerdotal, real e santo. E está escrito lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 10, 9 e 10, né? E é muito lindo essa passagem de Pedro que fala sobre isso, né? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O convite foi dele, partiu dele se aliançar conosco. A nossa parte agora é conhecê-lo, para que a gente possa compreender qual é o nosso chamado, qual é o nosso propósito, por que ele nos fez, por que ele permitiu que vivêssemos exatamente nesse tempo e que estivéssemos aqui agora nessa situação tão diferenciada, né? Esse isolamento. Queridos, porque desde o começo ele fez isso. Ele não mudou. Essa aliança não foi quebrada, não foi em nenhum momento revogada. Essa aliança foi sendo reforçada ao longo da revelação da palavra. Deus foi mostrando que a aliança permaneceria para sempre. E, queridos, ele não... Quando ele nos chama de uma nação, né? Ele fala uma nação de propriedade exclusiva dele.
Agora você imagina, Deus cria todas as coisas, Deus cria o homem, vê que tudo isso é muito bom quando ele cria o homem, depois cria a mulher, faz uma companheira idônea e o homem dá as costas para Deus. Né? Nós vivemos como se Deus não existisse, a grande maioria da humanidade. E depois questionamos, né? Porque se tem coisas erradas, se tem fome, se tem coronavírus, onde é que está Deus nisso tudo? Onde é que está Deus todos os dias na sua história? Ele é prioridade? Você tem buscado conhecê-lo para saber quem você é? Ou você vive se achando e bebendo de tudo quanto é fonte que se apresenta até você? Queridos, a palavra diz que o caráter do reino de Deus, ele é eterno e abrangente. Por isso que desde o começo, Deus não escolheu só Israel, Deus escolheu um povo. E esse povo seria representante dele nos 4 cantos dessa terra. Por isso chegou até nós essa mensagem. Porque todos aqueles que crescem, desde o começo foi pela fé, ninguém foi salvo porque fez alguma coisa que agradou a Deus, não. A salvação sempre se deu pela fé no Messias que viria. E depois de Cristo, pela fé no Messias que já veio. É assim que nós temos acesso a Deus. A teocracia, quando Deus chama aquele povo para assim, olha, eu vou ser o rei de vocês, eu vou ser o governo de vocês, né? Israel, a proposta para Israel era uma proposta teocrática, era uma representação simbólica, porém real, do reino cósmico de Deus, do Deus que está acima de todas as coisas, do Deus que governa nações, reinos, povos. Por isso que eu gosto muito do louvor que a gente cantou na outra live. Reinos se abalam, povos se curvam, mas Deus permanece para sempre. E quando nós o conhecemos, ele vai gerando dentro de nós o quê? A paz que excede todo o entendimento, a confiança desse governo. O povo de Deus, interessante que em toda a história, eles nunca rejeitaram as bênçãos. Quando Deus falou assim, olha, eu tenho uma terra para vocês que mana leite e mel. Ué, quem é que não quis ir? Quem é que não quer promessa boa de Deus? Não existe quem não queira. Mas o negócio é que o povo sempre rejeitou foi ser fiel. A única coisa que Deus pediu para aquele povo foi ser fiel à aliança. Um povo que abre a boca para dizer assim, Moisés, diz para ele que tudo nós faremos. Será que tem alguma semelhança com a gente? Será que é assim? Como é que é os propósitos que a gente faz? Não, a partir de agora eu vou fazer, eu vou orar mais, eu vou ler mais a palavra. Dura quanto tempo? Às vezes dura o tempo do nosso aperto. Porque quando vem a folga, a primeira coisa que a gente quer fazer é ficar folgado, né? E esquecer daquele que nos criou. Daquele que sem ele eu não tenho como entender o propósito da minha vida nessa terra. O que o povo sempre rejeitou continua sendo a mesma coisa que nós rejeitamos, sermos fiéis a essa aliança. Essa aliança que nunca vai ser quebrada, porque ela não foi firmada por homens e ela não depende da nossa fidelidade para permanecer e prevalecer. Essa aliança foi estabelecida pelo próprio Deus. E é por isso que essa aliança é irrevogável, é por isso que essa aliança nunca vai se quebrar. Porque o que nós queremos, Deus conhece o nosso coração, sempre as bênçãos, que o Senhor faça, que o Senhor me abençoe, que o Senhor abre portas. Nós somos que nem esse povo lá do começo, né? Ninguém nunca rejeitou quando o Senhor falou, eu vou fazer. Mas o povo sempre rejeitou, foi ser fiel. Você tem sido fiel a Deus? Deus tem sido a prioridade do seu coração? Ele tem sido o primeiro pensamento seu quando você abre seus olhos de manhã? Porque é isso que Deus quer comigo e com você. Ele nos fez
Não pode o oleiro ter todo o direito sobre a sua obra? Não pode o oleiro fazer o que ele quiser com aquilo que ele criou? Foi Deus que te colocou nesse mundo. E você vai viver o quê? Tentando achar com suas próprias forças e seu próprio entendimento? Não, amados. A Bíblia diz que foi Ele que fez todas as coisas e Ele fez todas as coisas para que através desse conhecimento de Deus na minha e na sua história, Ele fosse reconhecido em nós por outros e outros e outros. Por isso que é lindo aquele versículo que diz assim: toda a terra se encherá da sua glória, porque o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. E aonde nós vamos, nós levamos essa imagem. E o que Deus quis desde o começo é que toda a imagem dele estivesse cobrindo mesmo a face da terra. Deus criou a terra para nós. Deus criou para os homens e mulheres governarem, cada um no seu papel, mas Deus fez com esse intuito de nos dar um lugar para que a gente pudesse junto com Ele governar. E nós temos rejeitado, queridos. E quanto mais nós rejeitamos a Deus, mais difícil se torna a nossa caminhada. Mais obscuro se torna o nosso caminho. Mais profunda vai se tornando as buscas vazias naquilo que não nos trará resposta. E o desejo do meu coração nessa noite é que Jesus Cristo possa se revelar ao seu coração. Que você possa compreender que não depende de você, se você faz, porque Deus já fez. Ele firmou desde o começo da criação uma aliança com o ser humano, criada à imagem e semelhança. A única coisa que Deus quer é que você creia, que você seja fiel a Ele, que você declare o seu amor por Ele, que você reconheça. Deus, o Senhor é o meu dono, foi o Senhor que me fez. O Senhor tem todo o direito sobre a minha vida, eu não tenho nenhum direito. Se renda. Renda seus projetos, renda seus planos, seus pensamentos, suas razões próprias. Renda isso a Deus, amado, porque esse é um caminho de vitória, esse é um caminho de paz, esse é um caminho onde Ele se compromete conosco. Você já pensou o Criador do universo comprometido com a sua história, com a sua vida, com a sua família? O Deus de aliança é assim, o Deus que está na Bíblia. É o Deus que cuida de quem Ele criou. Priorize Deus. Entenda que essa aliança, ela não tem fim porque ela foi estabelecida por Deus. Se aproprie dessa verdade. Que seja o mais rápido, o mais breve possível, para que você experimente o que é a verdadeira alegria. A alegria que o mundo não pode dar, queridos. A palavra diz que tem uma paz que Ele reservou para nós, que Ele não vai dar como o mundo dá. Porque aquilo que o mundo dá e nos oferece é passageiro, dura nada. Aquilo que vem de Deus se estabelece, permanece. E eu sempre digo, quando às vezes eu estou falando com as mulheres, eu falo, Senhor, que essa palavra não venha só aqui, que essa palavra desça para o nosso coração. Que possamos nessa noite nos apropriarmos dessa aliança que foi o Senhor que começou, que foi o Senhor que fez, que foi o Senhor que desde o começo estabeleceu. Oh, Deus querido, eu quero orar por você nessa noite e colocar a sua vida diante de Deus para que você possa ser visitado e que essa palavra venha descer para o seu coração nessa noite. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nessa hora nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor venha revelar essa aliança, Pai. Para todos que entrarem, para aqueles, ó Deus, que ainda não sei, vão ouvir essa palavra, Deus, se revela e que sejamos multiplicadores dessa verdade.
Que possamos, ó Deus, proclamar essa verdade linda. Deus tem uma aliança comigo e essa aliança nunca vai ser quebrada. Pode abalar reinos, pode ter problemas, o que for. A aliança dele é fiel. É uma aliança de fidelidade eterna, aleluia. Queridos, e que o Espírito possa trazer esse entendimento sobre você. E que nunca você tenha dúvida do amor de Cristo. Porque Deus muito nos amou, entregando o seu próprio Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Oh Deus, aleluia. Que o Espírito Santo venha trazer entendimento, revelação, conforto. Ah, Deus, que essa presença inunde, Deus, cada coração nessa noite. Que o Senhor ordene a tua bênção sobre cada vida, sobre cada lar representado. Entra mesmo, Deus, com a tua presença, em nome de Jesus Cristo, Senhor. E nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor já fez, porque é muito que o Senhor já fez. Nos traga memória, Deus, que lá no começo já foi estabelecida uma aliança conosco, e aprove o Senhor neste tempo nos chamar para entender essa aliança, essa grande revelação. Obrigada, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.